Olá, meu nome é Robson Cavalcante e aí eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Vocês sabem o que é ciências? Em poucas palavras, como que você poderia me definir isso? Como nós podemos definir as barreiras daquilo que nós vamos estudar, como por exemplo biologia, química e física? Vamos para essa aula para entender um pouco mais sobre essa matéria tão importante para você no ensino médio e também para alguns concursos que você venha fazer. A biologia é um ramo na ciência que estuda os seres vivos. Ela também vai entrar em outras áreas do conhecimento. Ela também não é exclusivamente uma matéria isolada. Ela está associada com as leis que regem a física e a química, ou seja, as leis naturais do universo. Uma das maiores dificuldades quando se estuda a biologia é por a gente não ter um sistema de comparação, como no caso a gente observa na química e na física. Por acaso você conhece algum outro planeta que exista vida? Então é essa perspectiva que faz com que a gente, dentro da biologia, seja uma ciência muito mais ligada às questões observacionais do que propriamente estabelecer leis, normas, muito embora dentro da biologia a gente também vai conseguir encontrar essas leis, só que em uma forma muito mais reduzida. No atual cenário a gente pode ver que existe um protagonismo dessa ciência. Afinal de contas, a gente está passando agora por uma pandemia e essa pandemia teve a produção de uma vacina em tempo recorde em razão da colaboração de vários biólogos, cientistas, médicos, farmacêuticos, pessoas ligadas à ciência relacionada à biologia. Mas olha só, antes de a gente entrar na biologia, a gente primeiro precisa entender o que é ciência. E a ciência, ela é um tipo de conhecimento na qual se utiliza de método, chamado de método científico investigativo. O mesmo método que se utiliza para se investigar alguma coisa, para que os detetives utilizam, nós biólogos, nós cientistas, de qualquer área que seja, nós também utilizamos para estabelecer provas sobre a nossa hipótese. Por isso a gente tem que entender o seguinte: primeiro ponto é a observação de um problema. Essa observação do problema leva a gente a pesquisar para ver se alguém já solucionou, já tem algum tipo de resposta satisfatória. O terceiro é a geração de uma hipótese. O quarto é a experimentação dessa hipótese. A gente precisa testar essa hipótese para ver se ela condiz com o que nós pensamos inicialmente. Então perceba que a ciência, ela também tem um teor cultural, porque muitas vezes eu vou sustentar naquilo que eu acredito, naquilo que está relacionado com as minhas crenças sociais. Ou seja, a gente deve perceber aí que a ciência ela não é uma coisa totalmente imparcial, ela é parcial. No entanto, quando você estabelece essa metodologia, a gente percebe que existe uma série de confrontações sobre a nossa hipótese. E se nossa experimentação, o resultado é diferente do que nós pensamos que seria? Ótimo! Do ponto de vista científico, a gente pode elaborar formas de dizer, pô, tá certo, tá errado. E é assim que a gente constrói o conhecimento científico. A explicação dos resultados, a conclusão e, por último, a colaboração de outras pessoas. Vai vir outros cientistas da área, do colegiado, vai analisar o seu trabalho, vai ver se ele está adequado, vai testar em outros lugares para dizer, tá aceito. Ou seja, é um conhecimento cético. A gente sempre tem que entender isso, que a ciência ela tem uma constante mudança ao longo do tempo. As linhas elas vão mudando, as linhas de pensamento vão mudando e evidentemente novas conclusões vão sendo geradas. Muitas pessoas acham que ser cientista é seguir cegamente o que os cientistas dizem. Não necessariamente, porque pode vir outros conhecimentos e sobrepor aquilo que a gente pensava inicialmente. Existem áreas do conhecimento. Então, existem algumas pessoas que eram curiosas diante dos eventos naturais. E aí essa linha de pensamento deu origem à física. Eles queriam saber como que o raio se formava, eles queriam saber como as ondas se formavam, onde elas se formavam. E aí ele começou a estudar aquilo a fundo, começou a observar, a relatar, a calcular, que chegou até onde nós conhecemos como física moderna. Outras pessoas preferiam estudar a vida. Então, se você reparar bem, todas as culturas do mundo, elas sabem muito bem os seres vivos que estão ao seu redor. Ela precisa identificar quais são os seres vivos que são
mais perigosos, quais são os que são menos perigosos, que elas podem se alimentar, os seres vivos bonzinhos. Logo de cara, se eu der 3 animais, você vai conseguir classificá-los se são bonzinhos, mauzinhos, perigosos e assim por diante. Se eu disser uma aranha, você vai ficar com medo. Se eu disser um golfinho, você vai dizer, ai, coisa linda. Se eu disser um tubarão, você com certeza vai ficar assustado e assim por diante. Então, perceba que essa classificação de seres vivos está associada com a nossa sobrevivência. Se eu chegar para um indígena e perguntar sobre os animais que vivem, as plantas que vivem ali, com certeza ele vai me dizer cada um. E ele vai ter uma taxa de conhecimento muito grande daquela região. Então, existia a necessidade da criação de critérios para que os animais das plantas fossem padronizados no mundo inteiro. Então, se uma pessoa na China descobrisse um animal novo, em outra parte do mundo, esse nome desse animal seria o mesmo, ou seja, a gente poderia ter uma taxa de conhecimento muito mais rápida e padronizada. Mas a biologia em si, como ciências naturais, ela nasce a partir de 2 cientistas, em que no século XVI houve um dos maiores embates relacionados à origem da vida. Alguns consideravam que a vida ela surgia a partir de vida pré-existente, enquanto outros consideravam que a vida surgia a partir de um fator primordial, de acordo com o que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, tinha falado sobre esse assunto. Ora, Aristóteles ele foi um grande gênio, ele talvez tenha sido um dos maiores gênios da humanidade, assim como Newton foi, assim como Gauss, assim como Einstein. Mas Aristóteles ele tinha uma mentalidade muito multidisciplinar, então ele trabalhava com a anatomia comparada, trabalhava com física, com química, com matemática, e aí por muitos anos achava-se que esses seres vivos eles surgiam a partir desse fator primordial. Mas aí surgiu 2 camaradas extremamente importantes para encerrar esse assunto e dizer que os seres vivos eles sim tinham um surgimento a partir de outros seres pré-existentes. O fato de a gente não ver como eles surgiam naquele local não queria dizer basicamente que aqueles seres vivos eles surgiam do nada, como mágica, tá certo? O primeiro dele foi Francesco Redi, que realizou um experimento no qual ele botou carnes em potes separados, na qual ele deixou um pote aberto, um outro pote com uma tela, certo? Que fosse permeável, que pudesse sair o cheiro, e o outro pote totalmente vedado, sem ter como ter contato com o meio externo. No primeiro, apareceu moscas e também larvas naquela região de forma muito rápida. No segundo, apesar de não ter nascido larva, ter surgido larva porque as moscas não conseguiram acessar aquela carne para colocar seus ovos e as larvas surgirem, ele acabou também tendo um apodrecimento, e no terceiro houve um apodrecimento. Nessa concepção, Redi provou, pelo menos para a maioria das pessoas, que a vida, pelo menos relacionada às larvas, tinha a ver com a mosca, mas ele não provou exatamente como que a vida surgiu, uma vez que fungo é vida, e essa vida ela tinha surgido naquele local, ninguém sabia exatamente como. Então, até então, não tinha provado como que esse fator primordial ele tinha surgido. Aí veio Pasteur, que até hoje você vai encontrar nos rótulos dos alimentos, né, como esse alimento pasteurizado, que formou essa técnica que é de ferver os alimentos. O leite, por exemplo, quando você tem lá escrito leite pasteurizado, é um leite que foi aquecido a altas temperaturas e depois ele foi embalado. O intuito desse aquecimento é justamente eliminar qualquer tipo de ser vivo que esteja naquela região, para que ele esteja, de certa forma, esterilizado. Pasteur, ele colocou em um frasco um líquido nutritivo. Esse líquido nutritivo, ele aqueceu a altas temperaturas. E depois, ele fechou o frasco. Ao ter feito isso, ele percebeu que não nasceu outros seres vivos ali. As bactérias não se multiplicaram. Em contrapartida, ele também tinha feito isso em outro frasco e ele tinha deixado esse frasco aberto. Para Pasteur, isso estava mais que comprovado de que aqueles seres vivos não iriam surgir ali porque não tinham como ter acesso àquele local, uma vez que estaria tampado. Mas as pessoas ainda diziam o seguinte: olha, na verdade, ao você tampar, você eliminou um dos fatores associados ao fator primordial que Aristóteles falou, então você não pode fazer isso. Você tem que deixar ele com contato com o meio externo. Então o que o Pasteur fez? De forma muito sábia, ele repetiu o experimento dele, e ao fazer isso, ele aqueceu a entrada do frasco
e fez com que ele tivesse um formato no qual o ar atmosférico entrasse, mas que se houvesse algum tipo de bactéria, alguma coisa no ar, fungo, etc., ele não ia passar por essa curvatura que tinha formado, provavelmente você vai ver aí na figura. Com essa curvatura e com o contato com a atmosfera e depois o aquecimento, evidentemente, ele percebeu que não houve o surgimento de seres vivos naquela região, encerrando por todas as vias a teoria da abiogênese, ou seja, de que os seres vivos eles não tinham origem em outros seres vivos e sim teriam origens em fatores primordiais, praticamente místicos. Então, dentro dessa concepção, foi aí que nasce de verdade a biologia. Sem falar que a concepção ou conhecimento da célula como um todo, em que todos os seres vivos são formados por células e todas as células são formadas por células pré-existentes. Um outro fator muito importante relacionado à biologia foi o surgimento do microscópio. E aí o cara chamado Robert Hooke descobriu a primeira célula, né, e deu esse nome porque ele percebeu que ela tinha formato de célula, que ela tinha formato de uma sala muito pequenininha, e em razão disso ele deu o nome de célula, e isso deu origem a uma ampla área do conhecimento. Então foi cada vez mais diferentes universos descobertos para que nós conhecêssemos o que hoje é a biologia. Então nessa aula nós vimos um pouco sobre a questão da introdução à ciência, introdução à biologia, e também vimos quais foram alguns dos principais cientistas que formaram a área do conhecimento chamada de biologia. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos fazer uma questão para fixar esse assunto. Referente a como ocorreu o processo de fecundação humana, o cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria possível o vapor do sêmen fecundar o óvulo. É importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Dentre as etapas que constituem um método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de análise de dados, B, elaboração de hipóteses, C, coleta de material, D, planejamento de experimento, E, divulgação dos resultados. Se você respondeu o item D, está correto. Nesse exato momento, o Lazzaro Spallanzani está planejando um experimento, uma das etapas do método científico. Então é isso, estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe alguma coisa que está na descrição e até o próximo vídeo. Não esquece de apertar o sininho, se inscrever, deixar um comentário com sugestões e também nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo.